Bem-vindos ao curso sobre Gestão de Transporte Escolar da plataforma Conviva. Aqui você conhecerá mais sobre esse importante serviço que a Secretaria de Educação deve oferecer aos estudantes. Ao longo do curso, vamos conversar sobre organização e gestão do transporte escolar, marcos legais, recursos e sua aplicação, além da prestação de contas. Vamos também apresentar a plataforma Conviva Educação e mostrar os conteúdos e as ferramentas relacionadas à área do transporte escolar. Vamos começar? O direito à educação deve contemplar não apenas o acesso à escola, mas também a permanência de cada estudante. E para muitas crianças, adolescentes e jovens, o transporte escolar é a única forma de chegar até a escola e retornar com segurança para sua residência. Este é, portanto, um serviço importante que o poder público deve garantir. A Constituição Federal definiu a educação como um direito subjetivo ao cidadão, o que inclui o acesso e a permanência de crianças e jovens nas escolas. Na prática, um direito subjetivo significa que algo deve ser garantido ao cidadão por lei. Mas, quando isso não acontece, ou a sua qualidade não é satisfatória, pode resultar em responsabilidade da autoridade competente. Mas, voltando a tratar da oferta da educação, a regra constitucional estabelece que o ensino deve ser ofertado a partir de alguns princípios. Um dos princípios da legislação indica igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O transporte escolar deve ser oferecido com segurança aos estudantes para o deslocamento de suas casas até a escola e no caminho de volta. Com um transporte de qualidade, aumentam as possibilidades de aprendizagem e reduzem drasticamente as chances de reprovação e abandono escolar. No meio rural, o transporte até as escolas faz crescer as chances de o estudante permanecer no campo junto aos familiares e inserido em seu contexto histórico e cultural. Os princípios constitucionais para a oferta do ensino com qualidade não param por aí. A Constituição também determina que o atendimento a cada estudante deva ocorrer por meio de programas como transporte e alimentação. Por falar em qualidade, o Conviva lembra que é necessário: 1. Conhecer a necessidade de transporte para os estudantes da rede municipal e para aqueles de rede estadual, se forem atendidos em regime de colaboração. 2. Definir o tipo de execução do transporte, próprio com veículos da prefeitura terceirizado, contratando empresas, cooperativas ou pessoas físicas, ou ainda misto, contemplando veículos do município e outros contratados. 3. Levantar o número de estudantes que necessitam de transporte, o local de suas residências e as escolas onde podem estar matriculados. 4. Verificar a frota necessária para atender a demanda. 5. Providenciar normas legais para regulamentar o transporte escolar. O transporte escolar surgiu com o objetivo de garantir o deslocamento dos estudantes residentes no meio rural até as escolas. O tempo passou, as cidades cresceram e em alguns locais também é necessário garantir transporte para estudantes que residem nas áreas urbanas. Contudo, não podemos confundir. O governo federal destina recursos somente para o transporte de estudantes que residem no meio rural por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT. Você vai conhecer melhor sobre isso na aula 8, quando trataremos de recursos. Vamos agora reconhecer as responsabilidades para a oferta e custeio do transporte escolar? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, determina que o transporte dos estudantes matriculados na rede estadual é da responsabilidade dos governos estaduais e que o transporte dos alunos da rede municipal fica a cargo das prefeituras. Portanto, apesar de historicamente haver problemas no ressarcimento de despesas por parte dos governos estaduais, a legislação é bem clara. Os estados devem custear as despesas de transporte dos seus alunos. E aos municípios cabe o custeio do gasto com os estudantes matriculados na rede municipal. Mas é importante conhecer a Lei 10.709 de 2003, outro marco do setor. Ela determinou que os governos estaduais devem se articular com as prefeituras para melhorar as condições da oferta do transporte escolar. Para isso, é preciso que os governos estaduais façam o ressarcimento dos valores gastos pelos municípios para custear as despesas de transporte com os estudantes da rede estadual.
A maior parte dos estudantes é transportada pelos municípios. Estas normas devem definir 1. O número de estudantes da rede estadual atendidos pelos municípios. 2. A forma como os governos estaduais vão ressarcir as despesas realizadas pelas prefeituras para transporte de estudantes matriculados na rede estadual. 3. Os valores e prazos a serem repassados. 4. As rotas, os veículos e as regras implementadas. Nas regiões onde há transporte de barco, as regras são as mesmas e a garantia da qualidade no deslocamento dos estudantes também é essencial. Mas lembre-se, o transporte escolar é um serviço que deve ser garantido pelo poder público somente aos estudantes matriculados em escolas públicas e não em escolas privadas ou ainda do ensino superior. Esse tipo de despesa não pode ser custeada com recursos dos 25% destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, do Fundeb, do Salário Educação e do PNAT. Se você tiver dúvidas em relação aos recursos do Fundeb, acesse a área de gestão orçamentária e financeira do Conviva. Na aula sobre as fontes de financiamento do transporte, retomaremos esse assunto de forma aprofundada. Lembre-se que o planejamento do transporte escolar também deve constar nas 3 peças de planejamento da administração municipal: o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Quando necessário, a administração pode solicitar alterações em qualquer uma delas. Nas aulas seguintes, quando tratarmos do planejamento e dos recursos para custear o transporte escolar, voltaremos nesse tema. E você já conhece os conteúdos e as ferramentas da área de gestão de transporte escolar no Conviva Educação? Navegue e saiba mais sobre a organização e gestão do setor para facilitar o seu dia a dia. Acesse e conheça mais. Esperamos que você tenha gostado desta primeira aula. No nosso próximo encontro, vamos tratar sobre a organização do transporte escolar. Até lá!